Olá, estamos numa segunda roda de conversas, de resenha, de bate-papo, reunidos. Eu, José Antônio Rosa, Silene Barbosa, Luiz Antônio Barbosa, estamos aqui para fazer uma retrospectiva, pode ser uma retrospectiva, um apanhado, uma avaliação do que foi esse período do projeto Bom Senso Brasil do podcast. Não parece, a gente mesmo aqui estava até comentando, mas já fazem 6 meses que esses programas têm sido levados ao ar, que estão na rede e tal. Nós já fizemos aí algo em torno de mais de 30 entrevistas, né? Já alcançamos a marca, segundo aí o nosso Data Bom Senso, coisa de quase 300 mil visualizações, mais ou menos isso, né? Por aí o Gabriel que mapeia isso aí. Ou seja, é uma prova de que o projeto deu certo. Só para repassar com vocês, se é que vocês não se lembram, né? Esse projeto ele tem como pressuposto o debate, a análise e a busca, né, dentro do possível, de soluções que travam o desenvolvimento econômico, social e político do país. Não se pretende aqui inventar roda, não se pretende aqui pensar em soluções miraculosas, mirabolantes, nada disso. O que você viu nesse tempo todo, ao longo desses 6 meses, foi um painel muito rico da realidade do país, a partir do posicionamento de pessoas que aqui estiveram entrevistadas, gente do maior gabarito, com conhecimento, com posições consistentes, e o mais importante, independente. Você deve ter notado que o programa não assume uma linha determinada. Nós temos uma isenção para discutir assuntos. E respeito pelas opiniões. Sim, sem dúvida. Respeito pelas opiniões. Eventualmente você pode ter concordado com alguma coisa que foi dita aqui. Aliás, muita gente não concordou, mas a gente tem o dever, né, e tem por princípio respeitar a pluralidade, a diversidade. E é por isso que a gente tem. E eu começo lembrando aqui, então, que foi em fevereiro que essa série foi aberta, né? O que dá para falar desses 6 meses, Luiz? Foi bom? Bom, primeiro, a gente respeita sempre a opinião, mas a gente sempre pergunta se a pessoa acha que a Terra é plana. Foi unânime. Virou um bordão aqui, virou um bordão. Não é? Assim, qual foi o objetivo, né, dos podcasts, da conversa com as pessoas de conhecimento, pessoas de vivência, sim, pessoas que têm algo a mostrar. E como tiverem. E de vários segmentos. Tiveram pessoas assim mais ortodoxas, mais heterodoxas, pessoas de um viés mais social, outras de um viés mais conservador, posições econômicas, ideias, né, sobre como seriam aí as possibilidades para o Brasil. O objetivo nosso, o que é? Qual que é o grande objetivo nosso? Dentro de um projeto de 30 anos, essa é a primeira fase, primeiro semestre, em que nós pegamos opiniões. Vamos ver o que as pessoas que viveram esse país têm a falar. E a gente... Isso aí pautou muito essa segunda fase que nós buscamos agora, tá? Com certeza. E a gente colocar agora ação prática. Vamos continuar aí com os podcasts, nós vamos colocar aí trazer mais pessoas, inclusive abrindo até para uma situação assim um pouco mais para opiniões de pessoas também, que às vezes algumas perguntam, né? Mas eu quero que seja ao vivo para que eu possa fazer perguntas, tal. Vamos trabalhar em cima disso. Mas o que a gente colocou foi o seguinte, pelo menos eu vou dar minha opinião, aí vamos pegar a opinião de todos aqui. O que eu entendi foi que, de forma unânime, existe um possível futuro para o país. Nós podemos chegar lá. Não é aquela situação, não, zerou, não tem como. Não, existe essa possibilidade. Eu vou mais além, eu não diria possível. Existe um futuro concreto, palpável, viável. O Brasil é viável,
O Brasil tem potencial, o Brasil tem fatores que lhe conferem vantagens sobre as demais nações. Foi falado muito disso aqui. O que a gente não tem, infelizmente ainda, é discernimento, desprendimento, bom senso, para poder aproveitar tanta coisa boa e colocar em prática, que foi o que a gente ouviu aqui, a exaustão. A gente cansou de ouvir isso aqui. Então, as coisas aqui não funcionam não porque o país é ruim, mas por conta de posturas pessoais, de ideias. Fala-se muito, mas isso é uma questão de fundo antropológico, sociológico, da nossa formação, da nossa colonização, do que a gente recebeu de herança, né? Daqueles que nos deixaram. Eu não chamo de herança, chamo de presente de grego, mas tudo bem, é o que temos, né? O que você vai fazer? Mas o Brasil é viável, a gente percebe isso. Se não fosse viável, a gente não estaria aqui falando, não estaria apontando. Sentaram-se aqui mais de 30 pessoas e todas elas, sem exceção, com as reservas que cabem, entendem ser sim possível mudar. E se a gente não acreditar nisso, então vai desistir de tudo. Eu acredito que esse é o mérito do projeto. Eu queria depois aqui, acho que o Luiz é a melhor pessoa mais indicada para falar, esmiuçar um pouquinho para vocês, dentro do possível, né, sem querer dizer muito, o que vai ser essa segunda fase do projeto. Algum destaque, né? Sem demérito a ninguém, né? O que a gente poderia destacar? Não em termos de pessoas, mas de temas que foram falados aqui. O que mais movimentou? O que chamou mais atenção? Vou deixar com a Celina. eu tô falando no papel de espectador ali, ó. Na maioria dos... Melhor ainda, por isso que você pode falar. Exatamente. Por isso que você pode falar. Com a audiência, né? Teve muitos assuntos que foram... Eu acho que o mais interessante do projeto foi o seguinte. Quando o projeto começou, eu achei que fosse ser uma coisa mais... Eu não tinha dimensão das vertentes que um assunto poderia ter. Nem nós. Meu Deus do céu, como eu aprendi. É um assunto, por exemplo, trabalho. Uma coisa que a gente conversava antes. Vamos pegar alguém pra conversar sobre trabalho, alguém que entenda sobre isso. Aí, a gente chega aqui... Quem que foi a pessoa que conversou sobre isso? Foi o... Biratã? Foi o Biratã ou foi Marins, não, né? Não, acho que... Foi o Biratã, eu acho que foi o Biratã. Tivemos 2 momentos de trabalho. O Biratã falou da segurança no trabalho. Meu... E o Henrique Rosa, que por acaso meu irmão, não foi nepotismo. Falou que foi produtividade. Que foi o caráter do perfil do trabalho. Por que nós estamos na linha mais abaixo. Abaixo da linha de produtividade, dos fatores que isso contribui. Que eu mesmo também não sabia. Meu... Exatamente. A gente pensa no país, no Brasil, como um problema grande. O que é o problema do Brasil? O povo. O que é o problema do Brasil? Política. O que é o problema do roubo? Gente, olha isso. Não é. É tanta coisa que precisa ser resolvida, e precisa mesmo. Por exemplo, a gente precisa falar sobre trabalho. O que a gente vai falar sobre trabalho? Eu descobri umas coisas aqui sobre trabalho escravo, pelo amor de Deus. Sim, não que eu não soubesse, nunca passou pela minha cabeça, mas são conhecimentos muito mais aprofundados do que eu esperava que a gente ia conseguir. E que a gente não pensava que estava ali do lado. É o que ele explicou, não, tá ali. E sabe de uma coisa que eu achei interessante? Justamente tendo... É por isso que eu falo, que martelou muito a minha ideia dessa polarização política, né? Tem muitas coisas, é que aqui sempre foi um programa muito centrado, né? Nunca foi uma vertente muito... Como posso dizer? Muito... Extrema, não, nenhuma conversa. Mas o que eu acho engraçado é... Dependendo dos convidados, se você pegasse 2 convidados que vieram aqui conversar com a gente, sem falar pra eles qual vertente que eles pertencem, a gente só jogasse assunto pra eles, eles iam ter uma conversa tão satisfatória. E tiveram. E mesmo, não, assim, entre eles. Bom. São interesses, no fim das contas, os interesses são sim comuns. O que ela colocou é uma coisa interessante. Quando a gente conversava, por exemplo, conversa com a Yara, conversa com a Fernanda Garcia. Com a Milton. Quando você fala de problemas do Brasil, realmente tem problema aqui, realmente tem problema aqui. As ideias são ideias palpáveis. Quando a gente pega uma pessoa mais de direita, isso é uma coisa importante. É de direita, o problema é esse, nós temos que melhorar aqui e ali. E é uma coisa interessante. Quando você pega e olha, eles têm um pensamento comum. Existe consenso. Existem problemas do Brasil. Existe consenso. Mas parece que a hora que se reúnem, não, você está errado. Não, você está errado. Isso é isso que a gente fala que precisa mudar. Isso é uma das coisas que nós temos que trabalhar na questão de política, inclusive nessa segunda fase, mostrar isso aí.
Porque, ao final, todos sabem que existe um problema. Todos sabem que existem algo a ser feito pelo Brasil. Ninguém tem esse olho, não, tá tudo lindo e maravilhoso. Não, todo mundo sabe. E todos sabem que o Brasil tem potencial. Exato. E a principal reflexão foi, não importa se você é de esquerda ou de direita, o problema tá aí, pronto, acabou. Precisa ser resolvido. Ai, mas eu sou disso. Tá, e aí? E pra resolver? Vai fazer alguma coisa? Ah, eu sou de esquerda ou de direita, mas o problema é esse. Só para não parecer injusto aqui, injusto não, né? Mas para não faltar qualquer coisa, nós tivemos 2 representantes da área conservadora aqui que se houveram muito bem, os vereadores Dylan Dantas e Roberto Freitas. Tá? Só para vocês entenderem, nós falamos da Yara do Hamilton, portanto está equilibrado, tá feita a conta aí. Tá? Sim. Não, vocês só falaram da Yara, só falaram do Hamilton. Não, nós falamos de todo mundo que está aqui. Não, vieram muitos, o Vitor Lipe, Maria Lúcia, Exídio, sabe? Assim, o problema, todo mundo sabe que tem problema. O problema existe. Sabe? Aliás, bem a propósito, a ideia era essa. Quando a gente faz o convite para a pessoa vir aqui, né, eles existem, cá entre nós, né, não vou dizer nomes, mas existe uma prevenção. Por quê? Porque o momento impõe questionamentos, às vezes nem sempre bem-vindos, né? Se você convida, mas eu vou lá, vou ter que falar do presidente, do ex-presidente, a quem eu sou ligado, não sei o que, vão me deixar esnocado aqui. Nós tivemos um exemplo aqui que foi muito comentado, não conosco, tá? Só para quem isso aí viralizou, não é novidade nenhuma. O prefeito foi num programa de humor chamado Fritada aí, pagou um mico federal lá, tal, mas parece que até agora você entendeu por que participou disso. É a opção dele, né? Então, sei lá, a gente respeita, tal. Se você aceita, é porque você sabe o risco que vai correr, né? Não é? E vendo melhor a coisa lá, são humoristas que fizeram, né? Não foi gente daqui, são humoristas, inclusive gente de stand-up famosa aí, que tem nome no meio do humor, mas enfim. Quando a gente convidava e as pessoas vinham, havia uma certa... receio, o que vou... Uma dúvida, não vou por receio, né? Uma dúvida, né? Mas eu vou falar de quê lá, mais ou menos assim, você vai falar da conjuntura, o que você espera falar? Aliás, muita gente perguntou isso depois pra gente, eu achava que vocês fossem me perguntar isso, que vocês fossem tocar em temas nevrálgicos, polêmicos, tal. Falei, mas, meu, a polêmica é consequência, a gente não quer viver de discussão. E, principalmente, busca de soluções práticas, concretas, viáveis. Porque a gente é muito bom para dar o diagnóstico, para fazer isso. A gente só se esquece de operar o paciente, né? A gente não consegue levar, a gente não leva adiante. Isso a gente discutiu muito aqui. O Brasil é um país de projeto. A gente precisa parar de fazer projetos e partir para ação. Exato, e vai partir, e vai partir para isso. Mas eu destacaria também, né, para além dessas coisas, né, a visão macro, né, que a gente adquiriu. Não só a Silene, mas acho que quem teve a chance de assistir, nós que tivemos a sorte de apresentar, de conduzir, eu vou estar aqui mesmo como espectador, a gente também aprendeu muito. A gente... ficou chocado às vezes, chocado não, mas estranhou certas informações, como a informação de Guarulhos lá, que não tem um saneamento sistema de esgoto compatível, e a gente sabe que Sorocaba... Tratamento de esgoto não tem, é jogado no rio. Exatamente, nós sabemos que Sorocaba está na linha de frente do saneamento. Nós não sabemos, por exemplo, que o Japão, quer dizer, embora isso também seja um fato bastante comentado, que o Japão tem a maior incidência de suicídio de idosos. Sim, exatamente. Que era uma coisa que você vê o filme lá dos idosos japoneses, tudo mais, a gente não fazia ideia, cobramos aqui, né, no bom sentido. E campanhas para isso, eu não posso fazer campanha mostrando idoso em situação vulnerável. A sociedade quer ver o idoso ativo, feliz, numa academia. Lógico que... bonito, mas você tem que mostrar o problema para ter resolução. Porque, infelizmente, nem todo idoso vive nessa condição. A maioria, né? A maioria. Seria o melhor dos mundos se a gente tivesse uma faixa etária nesse patamar, com qualidade de vida, podendo se tratar, com saúde, com condição, com colocação no mercado de trabalho. Não é assim, infelizmente. É isso que a gente precisa mudar. A gente aprendeu, e isso aí é mais afeito aqui à área do Luiz, que o Brasil chegou a ter um PIB maior que o da China há 30 anos.
Quer dizer, quem que suporia que em 30 anos a coisa fosse degenerar tanto a ponto de hoje a China ser a potência que é e o Brasil? Mas tem uma explicação para isso. Nosso entrevistado, o Geraldo Almeida, explicou. A gente não investiu em tecnologia para produzir tecnologia. Alguém aí fazia ideia de que tem que produzir, investir em tecnologia para tecnologia? Não, nós também não. A gente aprendeu aqui. A gente viu, abriu o leque da realidade. A gente conseguiu pontuar, pautar temas muito relevantes. E mais importante ainda, a gente conseguiu compartilhar com os nossos convidados e vice-versa uma visão comum. Todos têm essa posição. E muita gente até hoje pergunta, olha, é um projeto inovador, editorialmente falando. Sim. Ele vai na coisa. Por que vocês não perguntam tal coisa? Porque todo mundo já pergunta, o assunto já está repisado, passado, batido, todo mundo já sabe. Então não é novidade. O que a gente quer? A gente quer extrair a posição. Os problemas não são novidade. Só que ninguém traz solução. Exato. Nós estamos trabalhando para quê? Para tentar criar conhecimento, trazer as pessoas e começarmos a fazer aplicação de ações para trazer a solução. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, nós precisamos ter algumas mudanças de comportamento, de modelos, senão daqui a 30 anos nós vamos estar sentados numa mesa e conversando do mesmo jeito os mesmos problemas. Não dá mais. Vai patinar. Vai patinar. Não. A gente fala, por exemplo, falou da China, falou dos Estados Unidos, desenvolvimento. Quando a gente fala, o Marins foi muito feliz nisso, do professor Luiz Marins. Ele falou, o Brasil tem isso é a maior reserva de água, a maior reserva de tal mineral. Ele deu um monte de coisas que o Brasil tem um potencial gigante. E a gente continua patinando. Você sabe qual é a diferença do Brasil? E quando a gente vê China, quando a gente vê Estados Unidos, eles também têm potencial. Só que eles sabem usar. Nós não. É isso. O problema é se outro país resolver saber usar o potencial do Brasil. Esse é o grande problema hoje. E é um risco que se corre. Então a gente teve, nesses 6 meses. É complicado. Vai pegar. Vai pegar. A gente, por exemplo, discutiu, aproveitando aqui a presença da Sirene, a questão da juventude. Nós trouxemos aqui um representante do segmento da juventude que deu um baile na gente. O vereador de São Roque. O Paulinho Juventude, né? É impressionante o nível de lucidez desse entrevistado, o modo como ele coloca as coisas, a postura, o nível de engajamento, né? E não se viu nele fanatismo, não se viu nele... Vemos bom senso. Bom senso, exatamente. Não se viu. Ou seja... A juventude não está perdida, gente. Daqui a prova. Então, é possível, sim. Então, é por isso que é por acreditar e por apostar que a gente está batendo, insistindo e vai continuar falando. Algum outro destaque desses 6 meses aí que vocês lembrem, que possa ser falado, que vocês queiram citar, a indústria... Também a gente conversou com o pessoal representante da indústria e eles foram, assim, extremamente... honestos e verdadeiros e falar assim, a indústria está realmente tomando um baile. Defasada, atrasada tecnologicamente, precisa fazer lição de casa. Precisa fazer mais lobby. Entendeu? A gente não conhece lá a bancada da indústria. Como não conhece a bancada de muitos segmentos, né, que não tem, não sei... Bom, mas não é só ter bancada, é rever posturas. A gente já bateu muito nessa tecla aqui, né? Porque a agenda de problemas de determinados setores não muda, parece ser a mesma coisa. A taxa de juros, insegurança jurídica, legislação atrasada, burocracia, tudo mais. Não, mas isso a gente já sabe que existe. Mas e daí, e concretamente? Além de chorar, o que nós vamos fazer para mudar a realidade? Vamos buscar isso aí. Eu acho que a gente conseguiu extrair isso aí. As pessoas saindo daqui bem impressionadas e nos cobram, viu? E nos cobram. Chegamos então ao momento de falar da segunda etapa do projeto. Você deve ter acompanhado nesse tempo todo que a gente está aqui, que a gente quer debater, analisar, trazer o painel, mas sobretudo propor ações práticas. E vai acontecer, está em tratativa, nós ainda não temos data definida, mas vai acontecer um evento em que a gente vai reunir parte dessas lideranças que aqui estiveram e outras que serão convidadas, para não discutir, para não falar mais, para não ficar fazendo diagnóstico. Isso nós já fizemos aqui.
mas para extrair propostas práticas que possam ser implementadas. A ideia é essa. Então vai ser um evento organizado nesse formato, onde haverão grupos, né, temáticos, né, voltados a determinados setores, e a gente vai sair de lá não com carta de intenção, não com texto, olha, reunidos hoje, estivemos aqui, fizemos uma análise, o Brasil tem solução. Ótimo, qual? A gente vai responder essa pergunta. Na realidade, não é um evento, é o primeiro. É o primeiro de uma série, verdade. Nós vamos fazer o que nós chamamos de um fórum permanente. Um fórum permanente, por quê? Qual é a grande crítica, entre aspas, que a gente fala? Quando a gente faz um evento, se discute grandes eventos. Hoje, inclusive, está moda, né? A gente fazer evento para discutir problemas brasileiros no Reino Unido, Nova York, como se a gente fosse resolver lá o problema aqui, né? Então nós vamos trazer as pessoas aqui, Brasil, e vamos fazer reuniões, fóruns constantes, vai ter um cronograma, em que nós vamos discutir, não discutir, buscar soluções e implementar. E a cada fórum, a cada reunião, nós vamos analisar aquilo que nós estamos conseguindo. Quais são os passos que estão sendo dados para frente. Outra coisa importante que nós vamos fazer, nós estamos aí, e eu acho que foi um ponto que a gente entrou em um consenso, como a gente vai começar também a aplicar essas mudanças, quem são os primeiros agentes, eu acho que a gente tem que utilizar, nós, né, não pensamos unicamente, né, a gente tem nós somos uma democracia, a gente busca aí opiniões de todos, para chegar em um consenso comum. Mas eu acho que hoje, uma das principais, mas a principal ferramenta hoje que nós temos que usar, e que já foi usada por muitos outros países, inclusive para chegar nas posições que chegaram hoje, é o ambiente universitário, são as universidades, são os professores, são os universitários. Então nós vamos começar por aí. Trazer esse pessoal para gerar ideias. Quando a gente fala em universidades, nós falamos em pesquisadores. Nós falamos, por exemplo, que nem tivemos aí a última com o Sandro, a Unesp. Quanto de possibilidade, E tem outras faculdades que nós estamos conversando. Tivemos o Paulo Celso da Uniso. Da Uniso, nós estamos conversando também com o pessoal da UFSCar. Mas assim, quanto eles têm para produzir e não tiveram ainda a possibilidade, por questões políticas e tal, mas a gente precisa partir de um ponto, e eu acho que o melhor hoje, para ter com conhecimento técnico, com potencial, a gente precisa usar a universidade. Os Estados Unidos é o que é hoje, por trabalho, por tudo, mas a tecnologia dele nasceu nas universidades. Investimento, não que investimento não seja importante no ensino básico, tudo, mas o Brasil tem muito investimento nisso. Só que o problema hoje, nós estamos vendo um sucateamento das universidades. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, que infelizmente, no Rio de Janeiro não tinha dinheiro para pagar energia. Isso não pode acontecer. Você tem uma produção acadêmica, uma produção tecnológica gigante nas universidades chinesas. Isso aí não precisa falar, eu não estou inventando roda. Ninguém está inventando roda. É isso aí. Vamos lá fazer um passeio lá em Reino Unido. Tá lá, visite Cambridge, visite Oxford. São referências, as universidades são referências. Eu tenho um casaco de lá? Nunca fui, mas eu tenho. Quem que trouxe? Foi a Valéria. A Valéria. A Valéria foi. Que legal. Então, mas é isso. Então a gente tem que partir de um ponto. Nós começamos, pegamos as ideias, o que nós temos que fazer? Quais são os 2 pontos? Criar esse fórum permanente de discussões e aplicações e discussão, vamos colocar discussão, mas gera ações aqui dentro, soluções e aplicar. E em cada fórum nós vamos fazer análises das ações aplicadas. Então, sim. É isso. Sim, sim. Ações. E trabalhar muito agora com universidades. Trazer os professores, trazer as universidades para discussão de uma forma muito forte. Inclusive, estamos montando, está em fase embrionária, uma espécie de concurso, uma espécie de premiação para ideias vindas da universidade. Estamos vendo alguns patrocínios. Quanta novidade, hein, gente? Aproveita aí. Tá então, nós estamos trabalhando isso. Então, a ideia, o que é hoje? Pegar hoje e falar, agora nós vamos para a parte prática e vamos dar o segundo passo. Demos o primeiro passo, esses 6 meses.
pegamos ideias, conversamos. Como que está hoje? Uma coisa que nós aprendemos, repito, ao final, as pessoas, independente de ideologia, têm interesse em trabalhar, têm boas ideias. Falta só o quê? Bom senso, sabe? Parar com esse negócio, o outro é o inimigo, esse aqui é inimigo. Não. Todos temos um interesse comum. E quando você fala, quando você analisa outros países, existe aí, eu não digo que é um antagonismo, uma dicotomia, vamos falar assim, uma dicotomia entre republicanos e democratas, mas quando existe um problema de ordem nacional que afeta todos, eles fazem assim, eles convergem. Reino Unido, a mesma coisa, convergem. Deu problema nacional, converge. Aqui a gente ainda vê uns retardados, me desculpe, batendo palma pro MAGA. Desculpe, mas não. Eu acho que pro Trump e pro povo americano, acho que até, como eu falei, até o povo americano não tá gostando muito das coisas que ele tá fazendo. Que não confundam o povo americano com o Trump. Conheço, já fui lá. Não é um povo que trabalha. Eles chegaram, não foi por nada, tá? As universidades americanas são muito produtivas, os professores, os pesquisadores americanos são de qualidade, estão sofrendo na mão dessa criatura, haja visto que está passando no Harvard, então não confunda o povo americano, tá? Então, inclusive, eles têm muito a nos ensinar. Com certeza, tá? Sempre tem. Mas é isso, então nós vamos dar agora esses starts aí, e nós vamos para frente agora. Estamos fazendo contatos, começamos a fazer os contatos agora com alguns empresários que estão gostando da ideia também, porque eles estão sentindo na pele o que está acontecendo, tá? E é aquela história, opa, realmente, né, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Eu vou falar até eu não conversei com as pessoas ainda, mas comecei a estudar algumas pessoas. O pessoal falava muito de alguns empresários que apoiaram o Bolsonaro. Falaram, estereotiparam o rapaz da van lá. E eu comecei a ver, né, estudar um pouco a trajetória que foi feito. Teve outro, foi feito para até de CPI. Mas assim, os empresários, eles não têm um viés ideológico, eles acreditam em ideias. E quando surgiu essa ideia do Bolsonaro, ele ganhou a eleição. Teve muita gente que falou assim, não, a ideia é boa, vamos... E se decepcionaram depois. Mas o empresariado brasileiro, ao contrário do que alguns falam, não, o empresariado é ruim, ele quer só para ele. Não, não é não. O empresariado ele tem interesse no desenvolvimento do país, que é desenvolvimento para ele também. Independente se você é esquerda ou direita, se o Brasil vai bem para os dois. Se vai mal, vai para os dois. Sim. Todo mundo que esteve aqui deseja um país melhor, um ambiente melhor. Flávio Amado falou isso. Eu quero viver num país em que a gente possa produzir em paz, em que haja ordem, em que haja segurança, em que haja desenvolvimento e que haja equilíbrio, em que haja justiça social, em que haja bom senso. E isso foi dito aqui reiteradas vezes, repetidas vezes e tudo mais. Como também foi dito que a principal raiz aí dos problemas apontados lá está justamente nesse ponto que o Luiz acabou de falar aqui, que é educação. A educação é a base de quase tudo, né? Se não de tudo, para efeito de solução. E a universidade tem um papel preponderante nisso tudo. A gente tem que discutir essa questão e tem que otimizar esses recursos, esse conhecimento, essa capacidade de produção que as universidades têm, que a gente ouviu aqui de pessoas que compartilharam conosco, tal, particularmente e mais exatamente o Paulo Celso, que falou exatamente do papel da universidade, né? Sim. Que foi o tema da conversa dele. Isso. Eu que pensava que ele viesse aqui para falar de cidades inteligentes, mas daí na virada da pauta ele acabou falando mais ainda de um assunto muito mais enriquecedor. Mas é isso. Gente, aqui a gente encerra mais essa roda de conversa, mais esse bate-papo. Nos sigam, por favor, né? Compartilhem, comentem, façam. É Bom Senso Brasil BR, é isso, Selene? Bom Senso Brasil BR, exatamente. Tá, então, Bom Senso Brasil BR. Continue conosco. Muito obrigado. Obrigado pelos 6 meses de audiência. Bem lembrado. Obrigado por esses 6 meses de audiência. Primeiro passo foi dado. Nós vamos continuar. Vamos juntos fazer o Brasil um país desenvolvido.